Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Esse dia tão especial em que nós podemos parar a nossa semana, você que está visitando a Canção Nova, você que está acompanhando da sua casa pelo sistema Canção Nova de comunicação, podemos parar e fazer essa experiência. A experiência suave dessa chuva que é fina, a experiência de uma brisa, de Deus que com calma, de Deus que com delicadeza quer alcançar o nosso coração, quer alcançar a nossa vida, quer alcançar aquilo que de concreto nós trazemos hoje como vivência. Como o André disse, me apresentando, meu nome é Wilker, eu sou missionário da Canção Nova há 11 anos, sou natural de Minas Gerais, cidade de Itaúna, inclusive deixo aqui o meu abraço carinhoso para minha mãe Terezinha, minha irmã Fernanda, minha família, que eu tanto amo, que me acompanha lá em Minas. E, estando aqui, gente, nessa quinta-feira de adoração, quero contextualizar vocês a respeito daquilo que a equipe do Eventos rezou e que nós estamos, ao longo desse mês, trabalhando aqui nas quintas-feiras na Canção Nova. Uma vez que a Igreja do Brasil se debruça sobre as vocações no mês de agosto, ao longo desse mês, nós podemos refletir, rezar pelas vocações e a partir das temáticas das vocações, seja a vocação religiosa, o sacerdócio, e hoje, especificamente, o que me foi passado é para falar um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos que envolvem a vocação laica, o leigo na igreja. Mas, para além do tema da pregação, que é o leigo na igreja, o papel do fiel leigo na igreja, nessa quinta-feira de adoração, um tema maior e uma experiência maior nos norteia. Nessa quinta-feira, nós estamos em escuta. A temática que nós estamos rezando, que nós estamos experienciando e vamos experienciar em toda essa quinta-feira, o norte, a temática geral é: se ouvirdes a voz de Deus. Então é bem propícia essa música que o André trouxe, porque eu tenho certeza que se você saiu da sua casa, se você está aqui dispondo do seu tempo, da sua atenção, se você veio de Minas, tem algum mineiro aí? Aí, bastante. Tem gente do estado de São Paulo? Muito bem-vindo. Tem gente de longe, Nordeste, Norte, olha só. Paraíba? Bahia, que bênção. Mandar um abraço para minha sogra Aleluia, lá em Salvador, aproveitando aqui. Gente, se nós estamos aqui, se saímos da Bahia, se saímos do Rio de Janeiro, se você aí na sua casa parou um momentinho, ou mesmo nas tarefas, nos afazeres do seu dia a dia, você está atento a esse momento, é porque no fundo você quer fazer uma experiência de Deus. No fundo, você quer escutar a Deus. E diante de quais situações hoje você precisa escutar a Deus? Pensa aí nas situações em que você precisa de resposta, situações em que você talvez não esteja compreendendo, situações de dor. Aonde é que a voz de Deus, aonde é que o Senhor precisa alcançar a sua vida? Que bom que você está aqui, que bom que você parou, porque nessa hora o Senhor quer atender a essa necessidade do meu e do seu coração. E por isso, eu já quero convidar você a pegar a palavra de Deus lá no profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18, versículo 1. Todo mundo aí está com a palavra de Deus? Jeremias capítulo 18. Em casa, você pode acompanhar também.
Jeremias, assim como nós que aqui estamos, ele, diante de todo o contexto de crise, todo o contexto conturbado que envolve a sua vida, a sua história, ele precisava e ele necessitava ouvir a palavra de Deus. E aí nesse capítulo nós temos uma parábola magnífica, que fala da experiência de escuta de Deus desse profeta. Vamos acompanhar, assim diz a palavra de Deus. Palavra do Senhor a Jeremias. Vem, desce à casa do oleiro, que ali te farei ouvir a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e lá estava ele, executando um trabalho na roda. O vaso que o oleiro fabricava de barro se estragou em sua mão. Ele fez um outro objeto, conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a minha palavra do Senhor. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da forma como fez esse oleiro? Oráculo do Senhor. Pois como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor a Jeremias. Veja, assim como nós, Jeremias estava em busca da escuta, de escutar o Senhor. E olha a ordem que o Senhor dá. Vem, desce à casa do oleiro. Lá eu te farei ouvir a minha palavra. Meu irmão, minha irmã, uma vez que eu e você somos necessitados, uma vez que eu e você estamos aqui porque queremos uma palavra de Deus, queremos que o Senhor nos responda, queremos entrar em comunhão com o Senhor através da escuta e da palavra, nós precisamos entender que para uma escuta da voz de Deus, é necessário criar ambiente. E aí, eu acho fantástica essa passagem, porque ela quebra um pouco daquilo que são as nossas expectativas. Jeremias queria e precisava ouvir a palavra de Deus, e nessa parábola, a palavra de Deus diz: vem, desce à casa do oleiro. Muitas vezes, nós em nossas expectativas, em nossas idealizações, imaginamos que o contexto que vai fazer com que nós experienciemos a palavra, experienciemos a graça e o poder de Deus, é um contexto glorioso, é um contexto sempre estrondoso, é um contexto de manifestação da glória. Mas, gente, olha o que o Senhor está dizendo a mim e a você hoje. Vai, desce a casa. Existe algo na vida que simboliza mais a simplicidade, mais o aconchego, que a palavra casa? A nossa casa. Pensa aí na sua casa. A casa não é o lugar onde você é você sem máscaras, aonde você pode descansar, pode desfazer dos seus, entre aspas, papéis sociais. A casa não é aquele lugar onde nós podemos também, em família, trabalhar a responsabilidade, porque eu aprendi lá em casa com a dona Terezinha, que casa é lugar de tarefa também, não é só lugar da vida boa e da mordomia. Casa quer dizer aconchego, casa quer dizer acolhimento, descanso, mas casa quer dizer também responsabilidade, corresponsabilidade, tarefa, dom e tarefa. Vai, desce à casa do oleiro. Hoje o Senhor me convida e convida a você a descer. Talvez nós idealizamos muito a nossa experiência de Deus. Talvez nós queremos grandes coisas e esquecemos que Deus é simples. Esquecemos que é na simplicidade que o Senhor escolheu se manifestar. Esquecemos que esse Jesus nos salvou, assumindo a nossa humanidade na encarnação.
E ao assumir a nossa humanidade, se submeteu à ordinariedade de uma vida comum. Gente, vocês já pararam para pensar que no mistério da salvação, Deus quis que Jesus vivesse a grande e maior parte da sua vida escondido, na sua vida oculta em Nazaré? Não é verdade que Jesus, 30 anos, conviveu com Maria, ali, na vida escondida, nos trabalhos manuais, e que só nos últimos 3 anos, mais ou menos, ele se manifestou publicamente a Israel? Existe uma pedagogia de Deus aí, gente. Até mesmo para nós que somos ministeriados, que temos a nossa vocação, existe uma pedagogia de Deus na ordinariedade da vida. Porque, gente, Deus não exige de nós mais que amor por dentro e simplicidade por fora. Quem fala isso é São Rafael Arnaiz, um santo espanhol, monge trapista. E essa frase me marca tanto, porque essa frase me faz voltar a isso. A simplicidade, a vida comum. E você está aqui, graças a Deus está peregrinando, está na Canção Nova, talvez vai peregrinar em Aparecida depois, vai passear. Mas depois, o que vai acontecer com você? Você vai voltar para onde? Para casa. Todos nós sempre vamos voltar para casa, porque é na simplicidade que Deus escolhe, que Deus se manifesta, que Deus escolheu se manifestar em nossa vida. Mas aí você pode me perguntar, Wilker, você começou essa pregação dizendo que estamos dentro do contexto do mês vocacional e que hoje você vai falar sobre a vocação laica da igreja, a vocação leiga na igreja, e que o grande tema que norteia essa quinta-feira de adoração é se ouvirdes a voz de Deus. O que tem a ver falar dessa experiência de descer a casa, a ordinariedade da vida, com tudo isso que é a proposta da nossa quinta-feira de adoração? Meu irmão, minha irmã, enquanto leigo, enquanto leiga que você é, enquanto vocacionado, enquanto vocacionada que você é, enquanto cristão, todos nós temos um chamado à santidade, todos nós somos portadores de um chamado de Deus, e enquanto isso somos portadores de promessas, somos portadores e destinatários da palavra de Deus. Mas todo e qualquer projeto de Deus para a nossa vida, toda e qualquer resposta à vocação, a alguma vocação específica na igreja, depende necessariamente da escuta da palavra. E aí a importância de construirmos, de abrirmos espaço e ambiente para a escuta em nossa vida. Veja bem, gente, toda a promessa de Deus depende necessariamente da escuta da palavra. Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para a minha vida, mas aí eu vou perguntar, será que você está interferindo na realização dessas promessas pela não escuta ou pela fragilidade da escuta da palavra de Deus? Como anda a sua escuta da palavra de Deus? Se nós não escutarmos, se nós não fizermos essa experiência de adestrar o nosso ouvido para escutarmos o Senhor, nós estaremos pecando contra a vitalidade dos sonhos de Deus para a nossa vida. Maria, ela nos ensina isso. Veja bem, aquela jovem de Nazaré foi escolhida para ser a mãe de Deus.
Existe uma promessa maior que essa? Existe uma graça maior que essa? Não. Mas nos ensina Santo Agostinho que antes de Maria conceber em seu ventre Jesus, ela concebeu em seu coração, ela acolheu em seu coração a palavra de Deus. Então, gente, do acolhimento da palavra de Deus depende a escuta que pode nos tornar destinatários da promessa, das promessas que Deus tem para a nossa vida. E é importante dizer que essa escuta se dá no ambiente ordinário, como aconteceu com o profeta Jeremias, desce à casa do olheiro, porque enquanto cristãos, enquanto leigos, é na nossa vida, é no dia a dia, é no comum da nossa vida, que o Senhor vai se manifestar. Pensa aí na sua rotina de trabalho. Pensa aí na sua rotina. Você acorda, vai arrumar a casa, você que é dona de casa, você que é homem vai sair para resolver as coisas, ou você mesmo, mulher, vai trabalhar, vai cuidar do seu filho, vai cuidar do jardim, depois do almoço. No seu dia, existe um espaço ordinário, ou seja, um espaço estabelecido para a escuta da palavra de Deus? Ou essa experiência é uma experiência muito esporádica, como uma vez no ano vou na Canção Nova? No seu dia existe esse espaço, diariamente, para escutar Deus, para se colocar à escuta da palavra de Deus? O Papa Bento XVI, na sua exortação apostólica Verbum Domini, ele fala que a palavra de Deus é uma sinfonia, é a sinfonia de uma única palavra manifestada em diversas vozes, em diversos instrumentos, vamos dizer, os músicos aí para ficarem mais contextualizados. Ou seja, a palavra de Deus chega a nós através de diversas vozes. Primeiramente, é claro, a palavra revelada. Temos também a tradição, o sagrado magistério da igreja. Mas, na contemplação da natureza, na contemplação da criatura, no uso reto da razão, em tudo isso nós podemos fazer a experiência da palavra de Deus. Na dor, até mesmo no silêncio de Deus. Eu acho tão lindo isso, quando nesse documento o Papa fala que até o silêncio é uma expressão da voz de Deus, porque quando Deus silencia, quando Deus não fala, é sinal que Ele está prolongando as palavras anteriores. Então, existem diversas manifestações, diversas vozes, pelas quais a palavra de Deus quer chegar ao nosso coração e quer adentrar em nossa vida. Você, depois de questionar você sobre o seu dia, se você tem esse espaço para a palavra, você consegue identificar qual é a forma que Deus tem te visitado, que Deus tem procurado falar com você nesse tempo? Qual é a forma mais intensa? Porque cada um tem uma sensibilidade diferente e para cada um Deus tem uma pedagogia diferente. Você consegue identificar isso? É muito importante, gente, eu tocar nisso, porque, repito, todas as promessas, todas as graças que o Senhor tem destinado a mim e a você, dependem necessariamente do acolhimento da palavra de Deus. Sem acolhimento da palavra, não há cumprimento de promessas e também não há condições de respondermos a um chamado. E agora sim nós podemos adentrar naquilo que é próprio e específico da vocação do leigo na igreja. Primeira coisa, o homem e a mulher fiel, o homem e a mulher que professam a sua fé nas realidades ordinárias e comuns da vida, eles precisam ser, antes de tudo, homem e mulher de escuta. Homem e mulher de busca da palavra de Deus e dos ambientes que vão propiciar um melhor acolhimento da palavra de Deus. Mas quando eu falo isso, gente, vou retornar
a palavra de Jeremias. Eu não estou dizendo que você precisa fugir da sua realidade, porque os documentos da igreja, porque o magistério da igreja é muito sábio e nos aponta que é ali, na lida do mundo, na lida do nosso dia a dia, que nós vamos concretizar a nossa vocação enquanto leigos fiéis. Às vezes nós temos uma ilusão que precisamos fugir do mundo, precisamos sempre subir a montanha, precisamos sempre estar naqueles êxtases espirituais. E esquecemos, gente, de qualificar e de dar qualidade às experiências do dia a dia. Esquecemos que a vocação leiga é marcada por uma inserção profunda no meio secular. Quem é o leigo? Quem é a leiga na igreja? O que você pensa quando eu menciono isso? A vocação leiga, a vocação do leigo na igreja. O que vem à sua mente? O que vem ao seu coração? Preciso fazer um alerta primeiramente, um esclarecimento. No nosso português, a palavra leigo, ela é usada muitas vezes numa conotação quase que pejorativa. Leigo é aquele que não é profissional, aquele que não se aprofundou em determinada área. Por exemplo, eu sou leigo na música. Temos aqui o André, os músicos profissionais. Mas eu sou leigo, não entendo nada, não sei nada. Não é assim que a gente pensa, eu sou leigo nisso, não sei fazer isso. A gente usa a palavra leigo para indicar uma desqualificação, uma não preparação. E aí, nesse esclarecimento, eu preciso trazer para você a visão e a conotação e compreensão que a igreja tem da palavra e da realidade do leigo. Leigo, na sua etimologia, na origem da sua palavra, deriva do termo grego laikos, que significa do povo. Laos, povo. Laikos, do povo. Para a igreja, na compreensão da igreja, o leigo, então, é aquele que é do povo. É aquele que é tirado, é aquele que é escolhido sendo povo. E, gente, isso, biblicamente dizendo, é algo muito profundo. Porque Deus escolheu salvar a humanidade e Deus escolheu manifestar-se ao mundo, constituindo para si um povo. Essa categoria povo de Deus é uma categoria muito apreciada para os israelitas, porque eles se orgulham de ser o povo escolhido. Quando a igreja fala que o leigo é o povo, ele está dizendo dessa escolha. Não é que você é mais um no meio do povo, não. É povo de Deus. O povo que o Senhor escolheu e constituiu para si. E isso é muito importante, gente, porque o magistério da igreja, em especial os documentos conciliares, nos ensinam isso. Por exemplo, peguei aqui o documento Lumen Gentium, número 9. Deus, aprove a Deus querer santificar e salvar os homens, não singularmente, sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituindo-os num povo. Falar que você é um leigo, que você faz parte de um povo, é falar que você faz parte de um projeto salvífico de Deus, que você faz parte de uma eleição de Deus. Não é algo que desqualifica, pelo contrário, é um título honorífico. Dizer que você é povo de Deus é um título honorífico. Na teologia nós vamos ver que toda a doutrina do laicato se desenvolve a partir de um texto do Novo Testamento, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Outros versículos também, mas principalmente esses versículos. Inclusive, quero que você pegue comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha só, como Pedro, como a palavra de Deus vem
expressar essa categoria de povo de Deus, de leigo, numa tonalidade honorífica, de dignidade. Vós sois a gente escolhida, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, não eram escolhidos. Agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Então, falar da vocação, falar da realidade do fiel leigo na igreja, é a gente dar esse salto qualitativo na compreensão do leigo. A palavra e a realidade do leigo, de forma alguma, quer significar algo de despreparo, algo de não qualificado. Não. Leigo significa aquele que é do povo de Deus, aquele que é escolhido, aquele que é marcado, aquele que tem a missão de, enquanto povo de Deus, levar o Senhor à humanidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você tem a dignidade de ser um escolhido. Fala para essa pessoa que está do seu lado: você tem a dignidade de ser um escolhido. E por isso, você é povo de Deus. Por isso nós fazemos parte do povo de Deus. Eu quero destacar isso, gente, porque nós precisamos compreender a importância de assumirmos essa dimensão tão particular, mas ao mesmo tempo tão comunitária da nossa vocação laica. Nós estamos inseridos num povo. E ao estarmos inseridos num povo, o leigo, ele precisa ser aquele também que é ligado à igreja. Precisa ser um homem, precisa ser uma mulher que tem um amor pela igreja. Porque se você é um povo, se você faz parte do povo de Deus, você faz parte dessa igreja, corpo místico de Cristo. E aí, quero trazer aqui alguns apontamentos, algumas indicações do magistério da igreja a respeito dessa dimensão do laicato. Nós temos uma exortação apostólica do ano de 88, a Christi Fidelis Light, e assim João Paulo II vai se expressar nela. Só no interior do mistério da igreja, como mistério de comunhão, esse povo que é unido, esse povo que é comunidade, no mistério de comunhão se revela a identidade dos fiéis leigos. Só no interior do mistério da igreja se revela a identidade dos fiéis leigos, a sua original dignidade. Estamos falando então, gente, daquilo que é próprio do sermos leigo na igreja. É sermos homem, é sermos mulher, apaixonados de igreja. Mas, ao sermos apaixonados pela igreja, ao sermos gente de igreja, ao sermos povo de Deus, isso não significa que a nossa missão se dá exclusivamente no âmbito intra-eclesial, ou seja, dentro da igreja. Porque esse mesmo documento que eu citei para vocês, Christi Fidelis Light, logo no número 2, vai dizer que um dos grandes riscos da compreensão do leigo na igreja é ele limitar a sua missão e a sua vocação à presença intra-eclésia, dentro da igreja. Quando, na verdade, gente, nós temos uma contribuição toda especial, toda particular, que é só nossa, que é sermos fermento, sermos sal na realidade em que nós estamos inseridos. E isso é muito importante, gente, porque na realidade profissional que nós estamos, na realidade de lazer, na realidade familiar, ali nós podemos ser portadores da palavra, ali nós podemos ser portadores da mensagem do Senhor, indo em realidades, lugares que o padre, que o sacerdote, que o bispo não consegue ir. Então,
você que é católico, você que é católica, eu pergunto e eu questiono, a compreensão da sua missão está limitada apenas a essas atividades dentro da igreja? Não estou dizendo que não tenha que ter, mas eu estou indo mais profundo naquilo que é próprio da função e da missão do leigo, que é santificar as realidades seculares, como nos diz os documentos da igreja. Como você está vivendo a sua missão? Como você está vivendo o seu dia a dia, os seus encontros, o seu trabalho? Será que você está fazendo essa separação? Eu sou de Deus, eu sou católico quando eu estou dentro da igreja? Lá fora, eu sou mais um? Não. A nossa função, a nossa missão, enquanto leigos fiéis, é sermos testemunho justamente lá fora, gente. Justamente nessa realidade secular, na realidade em que nós estamos inseridos. Hoje, o Senhor quer revelar a nós essas coisas tão específicas da nossa missão e da missão leiga. O Senhor quer hoje renovar o nosso chamado, renovar no nosso coração o desejo de sermos fiéis, o desejo de sermos portadores da palavra para todas as pessoas com quem nós nos encontrarmos. Talvez nós esfriamos e reduzimos a nossa missão em simplesmente participar, assistir cultos, e esquecemos que Deus escolheu salvar homens, Deus escolheu se manifestar aos homens através de homens. Deus precisa de mim, Deus precisa de você para alcançar outros corações. E por falar em alcançar outros corações, eu quero também passear pelo Novo Testamento e trazer mais uma palavra, que é do Evangelho de Lucas. Uma vez que eu sinto que abordarmos a temática e a realidade do leigo na igreja precisa nos levar a um reavivar desse chamado missionário, eu quero pegar essa passagem que o Senhor chama. Eu quero pegar esse trecho do Evangelho em que o Senhor está chamando. Porque hoje, por uma clareza melhor daquilo que é o papel e a missão do leigo na igreja, o Senhor quer renovar o chamado para a sua vida. Então, você que está com a Bíblia, por favor, pegue o capítulo 5 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. Nesse dia que o Senhor quer clarear, quer trazer luzes sobre a nossa compreensão, sobre a nossa missão enquanto leigos na igreja,
O Senhor quer também renovar e fazer com que o nosso chamado possa avançar para águas mais profundas, assim como Ele fez com esses 2 pescadores. E aí, gente, a partir dessa passagem, eu quero trazer alguns pontos importantes para a nossa vivência enquanto leigo, enquanto leiga. Primeira coisa, nós vimos logo no início dessa perícope, desse trecho evangélico, que a multidão se reunia para ouvir a palavra. O chamado do Senhor não aconteceu no contexto isolado. A multidão se reunia para ouvir a palavra. O fiel leigo na igreja, ele tem a missão de não ser uma pessoa que viva às margens da realidade da humanidade. O homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher de igreja, é homem e mulher de encontro. É homem e mulher que se faz presença. É homem e mulher que não tem medo de, com o seu testemunho, com a verdade da sua fé, estar junto com as pessoas. E aí eu pergunto, você tem se feito presença? Você de fato busca ser presença na vida das pessoas? Presença no sentido de contribuir, trazer algo, acrescentar algo na vida da pessoa com a sua presença? Qual é a qualidade da presença que você tem dado à sua família, aos seus companheiros de trabalho? Qual é a qualidade da sua presença? Nós precisamos entender que o cristão, o fiel leigo na igreja, ele é chamado, inserido na realidade, inserido no meio secular em qual ele vive, a ter uma presença de testemunho. Precisamos ser testemunhos. A sua vida, a sua vivência coerente do Evangelho, pode ser a única oportunidade que aquela pessoa que trabalha com você, que aquela pessoa que se encontrou com você tenha de se encontrar com Deus. Você já pensou nisso? Que tem pessoas que não vão ter oportunidade de ir à igreja, não vão ter o interesse, e a sua presença e a sua pessoa é a oportunidade dessa pessoa, desse sujeito. Gente, isso é algo muito sério e muito importante. Isso precisa nos levar a um exame de consciência sobre aquilo que nós estamos vivendo da nossa fé. Eu tenho conseguido ter uma vivência cristã que transborde num testemunho, que faça as pessoas com a minha vida perceber a beleza do Evangelho? Somos chamados a ter uma presença na qualidade do testemunho. O cristão leigo na igreja é aquele que é chamado a testemunhar a sua fé nas realidades em que ele vive. E falando dessa dimensão de testemunho, eu quero trazer aquilo que o Papa Paulo VI fala sobre o comportamento do cristão. A importância de ser um comportamento que expresse esse testemunho, esse amor verdadeiro por Jesus, expresse a beleza de ser de Deus. Na encíclica, na exortação apostólica Evangelho Nunciandi, Paulo VI assim vai dizer: será, pois, pelo seu comportamento, pela sua vida, que a igreja há de, antes de mais nada, evangelizar o mundo. Antes de mais nada, pelo seu comportamento. E aí, ele fala, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou se escuta os mestres, é porque são testemunhas. Eu tenho sido testemunho no meu trabalho, eu tenho sido testemunho na minha família,
Eu tenho sido testemunho no hospital, naquela situação de enfermidade, na política, você que ocupa cargos políticos, você que trabalha nesse contexto. Lembremos o quanto isso é importante. Bento XVI fala que a política é a mais alta forma de caridade. Quanto é importante pessoas coerentes, de testemunho, estarem inseridas nessa realidade também. E aí, você me pergunta, o que fazer para ter essa presença, para ser essa presença testemunhal na realidade em que eu vivo? Como eu vou conseguir viver essa realidade? Eu lembro aqui daquilo que Bento XVI ensina quando ele fala da conversão. Num livro em que ele trata da natureza e missão da teologia, Bento XVI fala que os cristãos, eles precisam viver a conversão no sentido paulino. Vou explicar melhor isso. Nós temos a compreensão da conversão numa conotação de metanoia, você já ouviu falar isso, né? A conversão como mudança de mentalidade, é isso mesmo, converter-se é mudar a mentalidade. Mas Bento XVI fala, precisamos viver uma conversão no sentido paulino, de mudança de sujeito, onde o eu deixa de ser um sujeito autônomo e dá lugar para um eu maior, no caso, dá lugar para Deus. É aquilo que São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. O cristão, ele, na realidade em que ele está inserido, ele pode ser presença de Cristo na vida do outro. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Na sua missão, naquilo que você tem de vivência de igreja, você busca, você almeja essa imitação ao ponto da sua vida traduzir uma palavra, uma mensagem de Deus para o outro. Eu e você somos chamados a sermos portadores da presença e da palavra de Deus para o outro. Inclusive, o Papa Francisco, no documento que ele trabalha o tema da santidade, ele fala isso. Oxalá eu e você pudéssemos descobrir qual é a palavra e qual é a mensagem de Deus que a minha vida pode traduzir para o outro. Ele fala que cada santo, cada cristão comprometido em uma vida radical, cada santo é uma missão. Cada santo é portador de um projeto do Pai que visa refletir e encarnar em um momento da história uma palavra de Deus. O cristão leigo, na igreja, é esse portador da palavra. É esse portador da palavra que, levando e fazendo-se mensagem, se faz outro Cristo naquela realidade. Lembrando que existem realidades que vão ser santificadas, que vão ser alcançadas somente pela presença do fiel leigo. E aí a importância de entendermos a nossa missão. Ainda nessa passagem em que Jesus chamou os primeiros discípulos, além de nós vermos que esse chamado se deu num contexto totalmente inserido na comunidade, inserido na multidão, nós vemos uma realidade bem interessante. Este chamado aos primeiros discípulos e o chamado a cada cristão leigo se dá num contexto também do trabalho. Veja bem, aqui em Lucas, no capítulo 5, Jesus, ele chega até Pedro, até Simão e os outros discípulos, quando eles estavam consertando as redes. Eles estavam ali no seu contexto de trabalho. Eles eram pescadores, estavam chegando de uma pesca frustrada, com certeza, e estavam lá consertando as redes. Foi no trabalho que o Senhor manifestou-se. E aí, eu preciso dizer para você, hoje Deus está dizendo que a santidade da sua vida, a sua fidelidade, depende de um trabalho vivido com qualidade,
de um trabalho vivido com sentido. Precisamos santificar o nosso trabalho. Quero trazer aqui algo que São José Maria Escrivá, ele que tanto falou sobre o trabalho santificado, sobre santificar as realidades temporais, algo que ele nos ensina. Escrivá diz assim: põe um motivo sobrenatural na tua atividade profissional e terás santificado o trabalho. Põe um motivo, põe um sentido sobrenatural na sua atividade profissional e terás santificado o seu trabalho. Qual é o motivo? Qual é o sentido do meu trabalhar? Dos trabalhos que realizo, seja na minha empresa, na empresa que eu estou contratado, seja nos trabalhos de casa, nos trabalhos domésticos, qual é o motivo? Qual é o sentido? Será que é um motivo exclusivamente funcional? Eu trabalho porque preciso ganhar dinheiro? Eu trabalho porque preciso dar uma vida cômoda para minha família? Qual é o sentido que você tem dado ao seu trabalho? E até mesmo no seu trabalho a Deus, naquilo que você faz para Deus, qual o sentido você tem dado a esse trabalho? Porque às vezes, até mesmo nas realidades pastorais em que nós estamos inseridos, naquilo que é a nossa missão na igreja, na comunidade, a gente se confunde. E a gente vai trabalhando, fazendo, e perdemos o sentido. Às vezes, a gente trabalha e faz tanto na obra de Deus e esquecemos de estar com Deus da obra. E esquecemos da obra que esse Deus quer fazer em nosso coração. Nesses 11 anos de Canção Nova que eu tenho, uma experiência que eu faço na Canção Nova, sempre a gente tem uma demanda grande de trabalho, de responsabilidade. Uma experiência que eu faço é que o meu trabalho só é fecundo quando eu permito que, naquilo que eu estou fazendo, Deus faça algo em mim também. Porque eu tive tantas experiências em que eu consegui fazer bem, eu consegui sucesso e tal, mas dentro de mim, eu não permiti que Deus fizesse a obra. E às vezes, na nossa realidade pastoral, missionária, é assim. A gente aparece, a gente brilha, a gente se destaca, a gente salva as pessoas, a gente faz a obra de Deus, mas não deixa Deus fazer a obra dele em nosso coração. Eu gosto tanto de um livrinho, 5 Pães e 2 Peixinhos, do cardeal Vantuan, quando ele testemunha que ele estava preso, no regime socialista, e ele ficava preocupado, angustiado, com as muitas coisas que ele estava deixando de fazer para Deus, as muitas obras de Deus que estavam ficando inacabadas na sua diocese, porque ele estava ali preso. E aí chegou uma hora que ele sentiu a voz de Deus exortando: Vantuan, você precisa escolher e separar Deus da obra de Deus. Nem sempre o fato de estarmos inseridos na obra de Deus significa que nós estamos com Deus. Cuidado! Nós vamos confundindo as coisas e aí vamos caindo no ativismo. E esquecemos de estar com o Senhor da obra. Esquecemos de estar com aquele que nos chama, com aquele que fala ao nosso coração, com aquele que tem sim promessas para nós, com aquele que tem sim projetos para nós, mas que vai revelar essas promessas e esses projetos a partir do momento que ele encontrar a abertura dos nossos ouvidos, a abertura do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, nessa quinta-feira de adoração, Deus te trouxe a Canção Nova, Deus fez você sintonizar a Canção Nova, você ser alcançado pelo sistema Canção Nova de comunicação, porque o Senhor quer avivar, o Senhor quer reavivar em você o desejo e o sentido profundo de ser um missionário,
de levar e ser portador da presença de Deus na realidade em que você está. Mas isso não vai acontecer se você não aprender que, enquanto fiel, enquanto leigo, tudo depende da presença. A presença que nos faz escutar, a presença que nos leva ao encontro, a presença que qualifica o nosso testemunho. E por isso, nessa quinta-feira, nós somos chamados a colocar tudo isso que nós ouvimos da palavra de Deus em ação, através de uma postura ativamente orante. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você em casa também a se colocar numa postura ativa, de pensar naquilo que Deus tem incomodado você, naquilo que você pode fazer mais e melhor, naquilo que você pode atualizar do Evangelho na vida das pessoas que estão ao seu redor. E você aqui, quero te convidar a fechar os olhos e voltar ao início daquilo que eu falava. A nossa vocação de fiéis leigos na igreja só vai ser vocação, só vai ser um chamado concreto e frutuoso se nós vivermos o processo da escuta. Chamado requer escuta. E hoje o Senhor nos chama a atenção para que essa escuta aconteça em ambientes simples, em ambientes tão ordinários e tão comuns. Por isso aí, com a mão no seu coração, pense de novo, eu já perguntei isso, mas pense de novo na sua rotina, no seu dia a dia. O espaço que a palavra de Deus tem nessa rotina sua. Pensa aí. Como que você pode retomar, como que você pode ajustar o seu tempo para que essa palavra faça parte do seu cronograma. Deus quer nos treinar essa escuta. A pessoa que faz a experiência de escutar a Deus, mais do que se sentir agraciada, mais do que se sentir com um bem-estar, essa pessoa se sente encontrada. Todos nós temos sede e temos necessidade de sermos encontrados. E hoje o Senhor quer te encontrar. Hoje o Senhor quer me encontrar, mas esse encontro, que é portador de graças, promessas, de milagres, depende da minha escuta. Vamos dispor o nosso coração, vamos dispor o nosso ouvido, para que o Senhor de fato fale conosco, para que o Senhor traga moções, para que o Senhor atualize o nosso chamado, reavive a nossa missão de testemunhos na realidade em que estamos inseridos. E vamos rezar cantando. Fala, Senhor. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.